Bom, pessoal, estamos ao vivo aí já. Começando a entrar aí o pessoal. Manuela Ibagi, tudo bem? Bem-vinda. Fala, Sócrates. Bom, mais 2 minutinhos aí para o pessoal começar a entrar e a gente começa aqui. Estamos. Bom, vamos começando aqui. Em respeito ao pessoal que já chegou aí na hora, estamos beirando aqui as 50 pessoas, que já dá para a gente começar esse bate-papo. Bom, primeiro, queria agradecer aí a presença de todo mundo. Quem ainda não me conhece ou não conhece a Rua 2, a gente é uma startup que começou a operar em janeiro de 2019. Meu nome é Paulo, eu sou CEO e fundador da empresa. A gente já, em 14 meses, a gente já está nas 5 regiões do Brasil, a gente já abriu mais de 10 mercados. A nossa missão é impulsionar a transformação digital do mercado imobiliário, ajudando a resolver a dor dos locatários por meio das imobiliárias, né? E isso significa que as nossas soluções permitem digitalizar a jornada completa da locação de imóveis. E aí, já que a gente está falando muito de coronavírus, né? Em tempos de coronavírus, a gente tem ajudado imobiliárias de todos os tamanhos no Brasil inteiro a continuar funcionando, porque elas podem oferecer para os seus clientes a experiência de alugar imóvel sem sair de casa, né? Essas empresas, elas conseguem atrair imóveis por programas de incentivo, elas podem agendar visita, fazer negociação, analisar crédito e até assinar contrato, tudo online. Mas melhor do que isso, elas contam, integrados a essa plataforma, com um serviço de hosts, que é uma rede distribuída de profissionais altamente preparados, especializados em micro-regiões da cidade, que apresentam cada detalhe do imóvel para esse cliente que quer alugar o imóvel. Atualmente, isso acontece sem contato físico, e a nossa recomendação é que essas visitas sejam feitas ou por videochamada. O locatário pode escolher essa visita hoje em dia ou por videochamada ou presencialmente, né? Que, em geral, tem acontecido é que muitos clientes fazem essa visita por videochamada e, na hora do fechamento, eles vão até o imóvel e conhecem melhor esse imóvel. O host chega com antecedência, abre todos os canais de ventilação do imóvel e eles nunca entram no imóvel ao mesmo tempo, considerando que a gente está no momento de afastamento físico, né, de afastamento social. Esses hosts, eles são recrutados e treinados pelo nosso time e são remunerados por visita e por proposta enviada, da mesma forma que os motoristas entregadores do aplicativo. Assim, eles têm agenda flexível e geram renda mesmo em tempos de isolamento, né? Além disso, a gente gera dados de toda essa jornada, que acho que o grande valor é que, ao longo dessa jornada, a gente gera dados que são dados reais dessa operação, e é da mesma forma que um atleta que de alta performance precisa ter no seu pulso o relógio
que está medindo ali cada treinamento que ele está fazendo, a gente entende que uma empresa, nos tempos de hoje, precisa ter dados em tempo real e ter análise, e essas análises que devem guiar as suas operações. Né? E nada mais fácil do que você ter isso por uma plataforma que é completamente integrada a essa jornada. Então, resumindo, além do principal, que é oferecer experiência para os clientes, que é automação, eficiência e inteligência de dados, são algumas vantagens de digitalizar a imobiliária. Né? A gente abriu esse espaço aqui para compartilhar conhecimento. Há 5 semanas a gente tem aprendido bastante e a gente espera que vocês também, que estão aí do outro lado, estejam aproveitando muito, tão quanto a gente, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui. A gente começou essa segunda temporada na semana passada e foi sensacional. A gente bateu um papo com o Leandro Ibagi e com a Maria Flávia Seabra. Eles trouxeram uma visão de alto nível sobre o que esse momento impacta nas relações locatícias. E hoje, quando a gente vem olhando para essa crise, a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, a gente acredita também que a crise ela costuma acelerar alguns movimentos. Né? E a minha impressão muito pessoal é que isso também acontece no mercado de garantias. Então, vamos olhar um pouco para o que era o mercado de garantia locatícia no passado. Né? A gente tinha um mercado em que a maioria das transações aconteciam com o fiador, ou seja, quase não tinham garantias pagas. E aí, com o tempo, cada vez mais as garantias pagas vieram ganhando o mercado. Hoje, nas novas locações, um dado que a gente pegou inclusive com o Jardel, 54% das novas locações são realizadas por empresas de garantia locatícia. E quando a gente aponta para o futuro, a gente entende que a grande maioria vai ser, se não todas, com alguma garantia paga. Né? E quando a gente olha para o que a gente está passando hoje e a gente interage com os nossos clientes Brasil afora, o que a gente tem percebido é que muitos deles estão virando completamente a chave falando, olha, nesse momento eu vou continuar alugando, mas eu só alugo se for uma garantia locatícia paga de uma instituição que eu tenha segurança. Né? E acho natural que isso aconteça, porque as empresas, as imobiliárias, elas nascem para dar garantia, para dar solução aos seus clientes, e aí, quando eu falo da solução ao cliente, ela precisa dar segurança para o proprietário sobre a locação que ela está administrando. Né? E foi por isso que a gente convidou hoje para bater um papo com a gente o Jardel, que é CEO e cofundador da Credipago. A Credipago é uma das principais garantidoras de aluguel do Brasil, empresa que cresce de forma super acelerada e que já possui mais de 50 mil contratos de locação sob garantia. Né? Isso também mostra, esse crescimento acelerado da Credipago também mostra a necessidade de evoluir, da gente evoluir como mercado em transformação digital, né? Já que a gente já desburocratizou aí talvez esse meio da jornada, talvez tenha um resto para a gente olhar, né? E a gente traz também a Lilian Ferro, que é economista do BTG Pactual, trabalha com foco em atividade econômica do Brasil, e antes de se juntar ao BTG, ela trabalhou como economista no Santander Asset, na Canvas Capital, no Itaú BBA. A Lilian é formada em economia pelo Mister, com mestrado em teoria econômica pela USP, e acho que vai poder agregar muito para a gente, especialmente com essa visão econômica do momento que a gente está passando. Né? Para a gente começar, Jardel, prazer enorme ter você com a gente. Acho bem improvável que alguém tenha chegado até aqui sem conhecer a Credipago, mas se você puder fazer uma breve apresentação da empresa para garantir que está todo mundo na mesma página, eu acho que é legal para a gente poder começar. Legal. Obrigado, Paulo. Prazer falar contigo e com a tua audiência. E parabéns pelo trabalho de conteúdo que você tem trazendo aí para o mercado. Isso é muito relevante, principalmente nesses momentos onde tem muita informação, mas pouca informação de relevância. Então, mais uma vez, parabéns. Bom, a Credipago, ela nasceu para resolver uma parte da jornada de locação, né? A tão famosa jornada no processo de locação, que foi a questão da garantia locatícia. Então, nós nascemos para resolver a questão da garantia locatícia do ponto de vista de agilidade e simplicidade.
porque do ponto de vista de segurança, ela já estava bem resolvida com as empresas de garantia, principalmente as seguradoras. Então, nós identificamos uma grande oportunidade porque dentro do processo de locação, muito se esbarrava nessa burocracia em você conseguir apresentar, o inquilino apresentar uma garantia ao proprietário do imóvel via imobiliária que administra esse bem. E aí o nosso objetivo lá em 2016, quando nós criamos a empresa, era que com um único documento, em apenas 15 minutos, você pudesse resolver essa questão da garantia, apresentar a imobiliária e poder seguir a jornada de locação. Passamos por vários momentos de 2016 para cá. Antigamente nós utilizávamos a fatura do cartão de crédito para fazer uma composição dessa análise, que foi esse documento que nós identificamos, e conforme nós fomos construindo a nossa carteira e aprendendo com ela também, porque isso ali é um legado muito grande. Nós já passou pela nossa ferramenta quase 80 mil pessoas, quase 80 mil cadastros, e a gente consegue aprender muito com isso. Então a gente foi evoluindo até o momento em que hoje nós apenas com o nome e o CPF da pessoa, algo em torno de 10 segundos, você tem a resposta se essa pessoa está apta ou não para alocar aquele imóvel, qual é o valor que ela pode pagar de locação e que você vai ter uma garantia robusta por trás. Então, a gente evoluiu nesse processo. Nosso objetivo em 2016 foi muito focado na garantia locatícia e nos tornarmos o maior player em garantia locatícia do Brasil. E no início de 2019, a gente assumiu a vice-liderança nesse mercado. Somos hoje o segundo maior emissor de garantia locatícia do Brasil. E, como você falou, a gente cresce bem rápido em busca dessa liderança e, paralelo a tudo isso, a gente começa a trazer, porque nós temos aqui dentro de casa todo o time de TI, a parte de tecnologia é 100% proprietária, e a gente traz isso ao mercado com outras ferramentas e outras alternativas para que essa jornada como um todo possa ser melhorada. Seja nós criando ferramentas para que empresas como a Rua 2 possam plugar e oferecer essa complementariedade dessa jornada ao cliente deles, seja a gente apresentando uma ferramenta diretamente à imobiliária. Excelente, excelente. Parabéns aí pela jornada. Você sabe que sou grande admirador aí do negócio de vocês e da velocidade incrível de crescimento. Lilian, vamos começar com você, que a gente acho que para a gente falar sobre o momento atual e poder tocar um pouco o Jardel e perguntar como é que está a preparação da Credipago para esse momento, como é que a Credipago está enxergando esse momento de mercado. É legal trazer uma visão econômica, né? Uhum. Queria ouvir de você, hoje, como é que o BTG está olhando os impactos da crise que a gente começa a viver, na verdade, os impactos da Covid-19 e da crise que a gente começa, trazendo muito para o impacto na economia real, e como você pode relacionar isso de alguma forma com o mercado de locações. Tá bem. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Até para dar um panorama geral aí, lá no BTG Pactual, a nossa equipe econômica ela é responsável por projetar as grandes variáveis econômicas, né? Então, PIB, inflação, o que a gente espera para a Selic, as contas do governo, enfim. E, em geral, a gente consegue fazer esse panorama e direcionar aí também as nossas decisões lá dentro da casa, as decisões de investimentos, enfim, né? Essa é a responsabilidade da nossa equipe. Em ambientes normais, a gente olha os fundamentos da economia e a gente consegue projetar para onde a economia vai, né? Então, a gente consegue olhar o mercado de trabalho como ele está hoje, a gente consegue ter uma noção do que vai acontecer com o consumo, com o PIB, qual que vai ser o impacto disso sobre a inflação. A gente consegue olhar o mercado de crédito e qual que vai ser o impacto sobre isso de PIB, inflação, etc. E, consequentemente, sobre política monetária. A gente consegue olhar a confiança dos agentes, né? Acho que não adianta só a gente olhar o mercado de crédito. O mercado de trabalho também tem que ver se os agentes estão confiantes em investir na economia, enfim. O problema que a gente está passando agora é que olhar para esses dados, primeiro que eles não dizem mais nada sobre a nossa realidade, né? É um dado de retrovisor. E a gente não sabe para onde vai o futuro, né? Então, até o Paulo chegou a comentar no começo, na explicação dele, a importância de dados, né? E acho que agora, com a crise do Covid, a gente viu a importância de dados mais tempestivos de atividade econômica, até para a gente tentar entender
qual que está sendo o impacto na economia dessas paralisações. E, sem dúvidas, está uma correria entre os economistas atrás dessa informação mais tempestiva, né? Então, para vocês terem uma ideia, o último dado de produção industrial que a gente tem no Brasil é de fevereiro. Então, ainda não conta a história do coronavírus, né? Mesma coisa os dados de mercado de trabalho e mercado de crédito. Então, a gente demora muito para ter acesso a esses dados, né? Hoje, nessa corrida aí por dados diários, né, a gente tem alguns indicadores relevantes já, que já estão mostrando mais ou menos qual que deve ser esse impacto inicial na atividade econômica. Então, a gente tem indicadores da Cielo, que apontam para uma queda de 40% da receita nominal do varejo. A gente tem indicadores da Serasa, que indicam uma queda de quase 20% também do varejo brasileiro. A gente tem indicadores do SPC, né, que tem o acesso às consultas do SPC, de certa forma, é uma proxy boa para varejo brasileiro, também está apontando para uma queda de 20%. Conforme a gente vai avaliando esses indicadores, a gente consegue juntar, agregar eles de uma forma que a gente consiga ter um impacto em PIB. Hoje, as indicações para uma queda do PIB mais ou menos de 20% no mês, durante a economia no shutdown. Não estou falando de PIB do ano, tá? Porque a gente não quer dizer que o PIB de 2020 como um todo vai cair 20%. É mais uma questão do que a gente acha que pode acontecer com o PIB no curto prazo, nesse período aí de shutdown. Então, assim, hoje a gente consegue ter uma ideia, né, com esses indicadores, qual que vai ser o tamanho do buraco da economia por conta das paralisações ao combate aí do coronavírus. A grande incerteza é para frente, né? Então, tudo bem, abril é um mês de paralisação, ainda é um mês de combate ao coronavírus, provavelmente a atividade econômica vai sofrer muito em abril. O que está difícil é saber a duração dessas paralisações, se isso vai se postergar para maio, junho, qual que vai ser o fôlego da economia recuperar nos próximos meses, tá? Por hora, o banco tem trabalhado com o cenário de que as paralisações continuam ao longo de abril, a partir de maio a gente começa a ter alguma retomada da economia. Não estamos projetando uma retomada de 100%, já explico o porquê, mas a gente teria aí alguma retomada da economia a partir de maio, ao longo do final do segundo trimestre, começo do terceiro trimestre. A grande dificuldade, né, é que a gente tem tido bastante medidas do governo para tentar atenuar o impacto econômico das paralisações, né? Então, de fato, o governo tem dado uma ajuda às populações mais carentes, aos trabalhadores informais, que a gente sabe que são os trabalhadores que têm mais dificuldade nessas situações de queda de consumo, enfim, queda de produção. Eles não têm acesso ao seguro-desemprego do governo, então, enfim, é uma população que está mais exposta nessa situação de queda de PIB. Com essa ajuda do governo, isso deve ajudar a atenuar um pouquinho o impacto negativo agora no curto prazo. Mas mesmo com essa atenuação do impacto no curto prazo, a gente projeta uma queda de PIB no ano como um todo. Então, não vai ser suficiente a ajuda que o governo está oferecendo frente à quantidade de paralisação que a gente está tendo. E quanto mais prolongado for esse período de paralisações, pior para a economia, né? Porque agora a gente ainda tem um período aí em que o governo está dando algum fôlego para pagamentos para as empresas, algum fôlego, renda extra, né, para as pessoas mais vulneráveis. Mas esse período aí vai durar durante 2, 4 meses, né? Se a quarentena, né, as paralisações continuarem por mais meses, aí fica mais difícil a gente ter fôlego aí para a economia retomar depois, porque, enfim, a ajuda ela é temporária, a gente pode ter consequências permanentes. Para vocês terem uma ideia de números, a gente está projetando um aumento de 2 pontos percentuais na taxa de desemprego hoje, seria mais ou menos 2 milhões de pessoas desempregadas. Esse impacto já considerando essas medidas de ajuda do governo, enfim, mesmo assim a gente acha que vai ter demissões. Para a PIB, a gente está projetando uma queda de 4% do PIB, mas a gente não descarta uma queda de 5%, 6% no PIB do ano fechado de 2020, dependendo da duração das paralisações ao longo dos próximos meses, né? Então,
Hoje o nosso quadro a gente tem uma ideia da intensidade das paralisações na atividade econômica, então é uma queda de 20% da atividade econômica, mas a gente não tem ideia da duração desse impacto, né? E para ter ideia da duração desse impacto, isso vai ter consequências diferentes sobre o mercado de trabalho, vai ter consequências diferentes sobre o mercado de crédito. Hoje o governo está com fôlego para ajudar, mas esse fôlego não é infinito, né? Até tem uma discussão muito grande no Brasil, porque o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje no Brasil são as contas fiscais, né? A gente está com a inflação controlada, a gente está com juros na mínima histórica, a gente está com todas as nossas variáveis econômicas muito bem azeitadas. O único problema é o fiscal. Então, o fiscal também não tem tanto fôlego assim para continuar ajudando a economia por muito tempo. Então, essa é a grande incógnita no momento para a economia. A duração da paralisação. O impacto inicial, a gente já viu que ele é muito severo, muito forte. Mas a duração ainda é muito incerta. Então, e dependendo da duração, a gente vai ter consequências diferentes. Indo para o mercado de vocês, assim, acho que do lado residencial, essa questão do mercado de trabalho vai ser super relevante, né? Como a gente comentou, mesmo com as medidas de ajuda do governo, a gente vai ter um aumento da taxa de desemprego, que deve impactar negativamente o mercado, principalmente da parte de residenciais. Deve ter um impacto relevante também sobre renda. A gente teve aí algum ajuste de renda agora, que o governo permitiu, inclusive, de trabalhadores CLT, né, de reduzir a jornada e ter uma redução proporcional na renda por 3 meses. Isso garantindo a estabilidade da pessoa no emprego nos próximos 3 meses. Mas mesmo assim, a gente acha que, pelo menos, crescimento de renda real, que é alguma coisa que acaba impulsionando o mercado, isso deve ser segurado por um bom tempo, né? A gente vai estar numa situação de desemprego elevado, o trabalhador acaba tendo menos poder de barganha para negociar salário, e isso acaba sendo um cenário mais negativo para salário também. Da parte comercial, assim, a grande dificuldade no momento a gente tem visto que está com as pequenas e médias empresas, né? Então, o governo tem adotado uma série de pacotes. O Banco Central também está atuando para garantir liquidez no sistema e fazer com que o crédito chegue nessas pequenas empresas, que são as que têm, em geral, menor poder de caixa nesse momento, né? Então, a paralisação por meses numa empresa grande ela é bem menos danosa numa paralisação por meses numa empresa pequena que tem um caixa mais reduzido, né? Então, a gente vê que o governo está atento a esse problema nas empresas, está atento também a garantir que o crédito chegue lá. Uma coisa que está sendo interessante é que o Banco Central ele tem atuado na taxa Selic, mas ele tem atuado até de forma tímida, né? Ele não está... A gente tem visto cortes de Selic muito mais... cortes de taxa de juros muito mais agressivos ao redor do mundo do que a gente está vendo aqui no Brasil. Ele está muito mais preocupado em garantir que os bancos estejam operantes e que esse canal de crédito funcione, porque não adianta nada também você cortar os juros e o mercado não está funcionando 100%. Então, acho que isso, de certa forma, é um alívio aí para a parte das empresas. Mas acho que, como eu disse no começo, o grande problema agora é saber se a duração dessas paralisações, né? Isso, sem dúvida, vai ser o determinante aí de em que pé de fundamentos a gente vai estar no final dessa crise. Acho que é a grande, breve introdução. Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Exato. Quando por quanto tempo a gente vai ter intermitência entre fica todo mundo de quarentena, volta, vai ser regional, não vai? Como isso vai acontecer? Acho que é o principal. Eu realmente estava muito curioso para entender como que o banco está olhando. Vocês têm um cenário mais bem desenhado assim para o segundo semestre? Tá, bom. Agora, a nossa expectativa é de uma queda de 2,5% do PIB no primeiro trimestre. Então, apesar de março, a primeira quinzena de março ainda tá ok em termos de atividade econômica, a paralisação na segunda semana de março ela foi muito abrupta, né? A gente pode ver, mesmo os indicadores de produção de veículos, vendas de veículos para março, eles caíram 20% na comparação do ano passado. Então, a gente já teve impacto relevante na atividade econômica em março, e isso acaba impactando o primeiro tri. Então, a gente tem uma queda de 2,5% do PIB no primeiro tri, uma queda de 7% no PIB no segundo tri.
A partir disso, né, terceiro, quarto tri, a gente está colocando uma retomada da economia. A gente acredita que as paralisações, pelo menos no terceiro tri, não vão estar mais presentes. Claro, muita incerteza nesse cenário. E daí a gente teria um impulso, né, porque, de certa forma, o PIB ele cai com uma força muito, muito grande, mas ele parte para uma base muito baixa e fica muito fácil ele crescer acima dessa base, né? Imagina, então, que a hora que as paralisações forem eliminadas, por mais que a gente não tenha uma volta de 100% da atividade econômica, se a gente tiver uma volta de 75% da atividade econômica, o PIB no terceiro tri pode crescer 7%. Então, só esse impacto, esse delta aí, já teria uma taxa de crescimento muito relevante no terceiro tri. E outra coisa que eu acho que é bom a gente citar é que para o ano que vem, a nossa projeção de crescimento também foi revisada para cima, porque, como a gente, de novo, a gente vai estar partindo de uma base muito baixa esse ano, né? PIB, ela é uma variável de fluxo, né? Uma taxa de crescimento, de variação. Então, para o ano que vem, a gente está projetando um crescimento do PIB de 3%. Mesmo num cenário de desemprego elevado, num cenário de dificuldade para algumas empresas, só o fato da gente ter essa volta, né, para uma situação de mais normalidade, desses 75% do que a atividade estava rodando antes, já é o suficiente para o PIB crescer 3% o ano que vem. Então, acho que o segundo semestre deve ter um impulso muito, muito relevante quando a gente olhar em comparação ao primeiro semestre. Excelente. Pessoal, fazer uma interrupção aqui para agradecer a participação aí do Bruno no nosso bate-papo. E a gente? O Bruno é sócio da Credipago, está aí desde o início da operação. Isso aí. Muito importante aí na história da empresa. Bruno, obrigado pelo... Vai lá. Tenho acompanhado aí muito pelo Jardel que você tem feito uma série de ações em apoio a diferentes comunidades nesse momento. Queria primeiramente parabenizar a você e depois tem algumas perguntas aí sobre projetos com a Credipago e expectativas de vocês sobre esse projeto. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, cara, foi um prazer. Eu soube do bate-papo aí com o Jardel, falei que podia participar, então entrei rapidinho aqui para aprender um pouco com vocês, porque apesar de estar nesse ramo, eu sou muito mais entusiasta e muito mais um cara que quer somar do que realmente quem entende. Quem entende está aí do outro lado, tá o Jardel, você. Então eu tô gatinhando ainda, mas quero dar minha participação, né? Então, cada vez mais envolvido com isso e num momento que todo mundo está precisando se ajudar, né? Então a gente está quebrando a cabeça aí para pensar em várias possibilidades para quem tem um imóvel e precisa viver dessa renda, não perder, e quem quer sonhar, continuar sonhando, fazer o mercado girar, né? Com certeza, com certeza. Beleza. Jardel, tô feliz de estar aqui. Obrigado. Manda, Paulo. Jardel, a gente tem interagido com os nossos clientes para entender os principais desafios nesse momento, né? Acho que assim como vocês têm uma relação muito, muito próxima, a gente busca ali entender onde aperta. E o que a gente tem visto nesse momento, e aí pegando um número super, super fresco aí, que esse mês, quando chegou o dia 10, né, algumas empresas dia 7, outras dia 10, a gente percebe, a gente tem ouvido falar em cerca de dobrar a inadimplência ali nos primeiros dias, né? E aí eu queria ouvir de você como é que a Credipago está em termos de números nesse momento, e se você já percebeu algum impacto, quais são os números que você pode trazer sobre isso para ilustrar aqui o que já chegou da crise no mercado de garantias em si. Bom, vamos lá. Eu acho, o Bruno, acho que o teu áudio está aberto e um dos cachorros está latindo lá atrás. Ah, foi no mudo para nós. Acho.
Embaixo, beleza. Eu acho que o impacto mais rápido que nós enxergamos é na própria geração de novos contratos. Esse é o primeiro que chega. A solicitação de inadimplência, isso tem um certo delay até chegar na gente. Mas nós acompanhamos muito de perto com os principais imobiliários e parceiros que a gente tem aí Brasil afora. Hoje são mais de 9.000 imobiliárias. E aí a gente acompanha muito de perto os movimentos que estão sendo feitos. A gente vê, sim, um movimento grande de negociação. O Brasil inteiro está no movimento de negociação, não só no setor imobiliário, todos os setores, o banco, desde o cara que deve no mercadinho da esquina, às grandes negociações. Então, o momento é, sim, de flexibilizar, é, sim, de negociar, e a gente está acompanhando que isso realmente tem acontecido. Os números que nós temos é que dessas negociações, cerca de 70%, 65% a 70% são feitas no âmbito da locação comercial. A residencial ela é um pouco menor. Na residencial é onde nós mais operamos, mais atuamos, né? Nós temos muito pouca atuação na garantia de locação comercial, mais voltado ali para pequenos estabelecimentos, e a princípio a gente não tem visto na nossa base de carteira um impacto muito grande, tá? Mas, enfim, estamos preparados para esse movimento e aumento de inadimplência. Certamente ele vai acontecer, e a gente já desenhou aqui os mais variados cenários possíveis, dos mais a menos ao mais catastrófico, para poder passar todo mundo junto nessa crise. Perfeito. Acho que é justamente isso que todas as empresas precisam fazer nesse momento, né? Desenhar os cenários e entender e se preparar para eles, né? E aí, gente, sempre que a gente trabalha com oferta de crédito, a gente tem que balancear duas coisas, né, Jardel? E aí, especialista é você, né? Mas a gente tem, de um lado, o custo que a gente quer entregar, né? O preço que a gente quer cobrar aí dessa garantia ou do crédito que a gente vai ofertar, e do outro lado a gente tem o risco que a gente vai tomar, né? Qual que é o score desse cliente? Me corrija se eu estiver errado, mas a minha percepção é de que o risco de grande parte das pessoas muda nesse momento em que a gente entra em crise, né? Mas mesmo assim, o custo de garantia, né, cobrado pela Credifaco se mantém. Isso quer dizer que alguns cadastros que teriam sido aprovados há 2 meses ou há 1 mês, hoje não seriam mais aprovados? Como é que vocês estão balanceando essa relação entre o custo da garantia e o quanto vocês conseguem aprovar de crédito? E aí, uma pergunta mais direta a gente pode esperar uma queda na aprovação dos cadastros ou não? Bom, Paulo, a nossa política de precificação hoje nós temos basicamente 2 produtos, que é o FIT, que tem um custo de 8% sobre o valor do aluguel, e o Smart, que tem um custo de 10% e garante um múltiplo um pouco maior dos aluguéis. E a gente mantém essa precificação fixa, nós não temos a política de alteração dela. Quando a gente olha do ponto de vista de análise de cadastro, análise de crédito, é fácil de perceber se essa pessoa, aquele cadastro foi impactado pelo momento atual ou se ele já vem com um histórico de algum problema. Então, o que nós temos feito hoje, por exemplo, alguns dias atrás a gente já começou a fazer isso, nós não reprovamos mais nenhum cadastro. A gente chama internamente de derivação. Nós derivamos esse contrato para um time de especialistas que eles analisam, verificam se esse problema da pessoa é momentâneo ou duradouro, se ele vem de um longo tempo ou ele é mais recente, e com isso a gente consegue dar um maior peso na análise de crédito para poder aprovar. A gente tem aqui uma filosofia de tentar realmente ajudar a pessoa. Quando ele cai para um analista, ele já saiu do sistema. O sistema ele simplesmente diz sim ou não. Então, antes a gente devolvia esse não, agora a gente absorve e o analista pega essa informação, verifica, às vezes até mesmo entra em contato com o cliente para entender qual é o motivo daquela possível restrição que ele tenha ou algum outro, uma falta de informação que a gente não está conseguindo acessar, e com isso a gente consegue fechar um racional de análise de crédito melhor para poder aprovar ou não esse cadastro. O que eu acredito que vai acontecer
é um aumento no número de pessoas com restrições mais elevadas. E aí não tem muito como você fugir de não aprovar alguns cadastros. Então, acreditamos que sim, não que a régua vá mudar, mas que mais pessoas vão entrar em restrição e aí isso vai implicar em um menor índice de aprovação. É o que a gente imagina nesse cenário. Legal, interessante. Então, você olha bem o cenário instantâneo, né? Então, porque à primeira vista, pode-se pensar, poxa, um autônomo, né? Um autônomo que perderia renda, poderia perder renda nesse momento, se ele ainda não foi comprometido, você não vai mudar a tua análise com relação a ele. É isso? Se eu não conseguir identificar isso, por isso que a gente está derivando, né? O sistema em si ele não consegue identificar se aquela pessoa teve algum problema recente ou não, se ele, por exemplo, acabou de perder o emprego ou a renda, no caso se for um autônomo. Então, ao contato, a gente está fazendo esse esforço adicional de uma pessoa entrar em contato para tentar entender um pouco mais esse contexto. Com base nessas informações e naquilo que a gente consegue captar de informações e fazendo esse cruzamento, a gente consegue ter um racional melhor de entendimento para poder aprovar ou não. E aí tem critérios para uma análise de um aluguel mais caro, um aluguel mais barato, a região onde se é um aluguel para uma família ou para um solteiro, por exemplo. Então, isso tudo varia. Excelente, excelente, excelente. Você criou uma área para olhar isso por meio de seres humanos nesse momento, que é um momento de crise, entendendo que não é um momento para ser tudo completamente automatizado, já que a gente precisa pensar nas pessoas. Né? Acho que, mais uma vez, demonstrando uma característica mais humana aí como empresa e como a gente falou um pouco ontem. Né? Não é sobre retirar os humanos, né? Mas sobre usar todo o potencial humano que a gente tem para desenvolver tecnologia e inovação para que a gente ajude as pessoas. Né? Acaba mostrando que os negócios podem ter um pouco de empatia também, né? Não é só negócio. Não, e você está falando de tecnologia. Eu tenho 2 amigos que trabalham no mercado imobiliário também, que são corretores, que me ligaram e falaram: nossa, Bruno, estou desesperado. E a gente está muito preocupado, né, com os mercados que tem no nosso bairro. A gente também precisa se preocupar com o corretor, né, cara? Que é o cara que realmente agora tá sofrendo com isso. Eu acho que uma forma da gente falar sobre isso, sobre tecnologia, é que você pode conhecer apartamento sem você sair de casa também, né? Por exemplo, então, se tem um pedido que a gente pode vir a fazer para alguém, que seja para ajudar o mercado imobiliário, se você ainda tem o sonho de trocar de casa, pode ser agora também, entendeu? Não precisa deixar para depois. Você pode fazer isso pelo site, você pode fazer isso de casa, você pode pedir ajuda nas imobiliárias, sabe? O que eu sinto é que as pessoas de casa ainda não sabem como, no meio desse turbilhão, eu posso trocar de casa, sabe? Eu posso alugar um apartamento. Vender, enfim. E aí tem dois lados, né, Bruno? Perfeito. E aí tem dois lados isso. Tem um lado da pessoa não saber, mas tem outro lado das empresas não estarem preparadas necessariamente para conseguir entregar isso que o consumidor precisa nesse momento, né? Então, existe. E, ao mesmo tempo, existe. Isso é possível. O que eu sinto é uma falta de comunicação, sabe? Entre a imobiliária, entre o cara que quer alugar o apartamento, que quer trocar. Sabe? Como a gente vai informar isso para as pessoas? Eu fico me perguntando, eu até quero ouvir de vocês isso. De você, que é um cara que entende pra caramba no assunto. Sabe? Como eu posso ajudar através da Credipago e também da minha pessoa física, pessoa pública, sabe? Que está pensando no profissional do mercado imobiliário, do corretor, sabe? Na imobiliária. Como ajudar também essa galera num momento tão difícil? Não só ajudar a padaria aqui da esquina, sabe? Excelente, excelente, Bruno. A gente tá vendo o mercado exatamente da mesma forma.
Nosso desafio há 14 meses, que foi quando a gente foi fundado, né? Ou seja, nesse tempo como a gente consegue mostrar para as empresas que elas podem ser muito mais digitais e ter essa operação, só que hoje elas começaram a precisar dessa operação muito, muito mais digital, né? E acho que já fica aqui como um convite a você e a Credipago para que a gente possa, juntos, comunicar mais isso, porque hoje é muito simples a empresa hoje poder operar de forma 100% digital. Cara, você pode entrar dentro do apartamento hoje em dia. Isso é impressionante. Você vê online, você vê o apartamento que você quer. Isso é muito impressionante, cara. Você pega a chave na hora, sabe? Você tem a sua aprovação em questão de minuto, sabe? E as pessoas não sabem disso. Eu fico muito agoniado com relação a isso. Perfeito. Aproveitando isso, a gente falou mais cedo sobre inadimplência, mas a gente sabe muito da capacidade de inovação da Credipago desde a fundação da empresa. Como a Credipago está olhando para o mercado e como a Credipago está olhando que ela pode ajudar o mercado nesse momento? Qual que é a sua visão sobre isso? Posso só fazer 2 comentários macros que eu acho, Claro. acho relevantes aí? Primeiro, sobre essa questão da inadimplência, uma coisa positiva, né? Olhar o copo meio cheio, né? Do que a gente tinha aqui no país. Com esse processo de redução da taxa de juros, e retomada da atividade econômica depois da crise de 2015 e 2016, a gente estava com inadimplência, né, no setor de crédito bancário, né, que é o indicador de inadimplência que a gente tem acesso do Banco Central, nas mínimas históricas, isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, a gente já está partindo, pelo menos, de um nível de inadimplência muito, muito baixo, né? Acho que essa situação de crise estaria muito pior se a gente estivesse partindo de um nível de inadimplência mais elevado. Imagino que para o setor também. E outro ponto relevante também relacionado a essa questão da queda dos juros, né? E acho que vocês estavam comentando aí do mercado imobiliário, tudo, até para compras, tem algo curioso que está acontecendo nas 2 últimas crises recentes, né? Que pela primeira vez o Brasil está conseguindo cortar juros quando você tem uma crise econômica, e isso a gente vê que os juros estão mais baixos, não só os juros a Selic, mas também os juros na ponta, né? Então, hoje a gente trabalha com taxas de juros de crédito imobiliário nas mais baixas também do nível histórico. E não tem perspectiva de que isso aumente. Então, acho que isso é uma coisa que, com certeza, contribui para uma retomada do setor depois desse período de crise. Óbvio que agora a gente está numa situação muito aguda de crise, o setor tem dificuldades relacionadas a isso, mas a chance da retomada, né, eu acho que ela é real porque a gente realmente vai estar num ambiente aí de juros muito baixo, níveis mínimos históricos que vai contribuir para impulsionar esse setor no segundo momento. Acho que esses são 2 comentários do ponto de vista macro que acho que é relevante, ajuda o pano de fundo aí. Excelente, excelente. Jardel, acho que ficou no mudo aí, Jardel. Você está falando, mas... Não, o Bruno acabou de mandar uma mensagem aqui que caiu e ele vai aproveitar e vai para uma outra... Ele tem uma outra live agora. E com o pessoal da CUFA, se não me engano, que é uma entidade que ele está acompanhando na arrecadação, junto a empresas e tal. Então ele vai entrar agora lá na outra live. Mas está mandando um abraço aqui para todo mundo. Legal, bacana. Um abraço para ele. Como é que a Credipago está apoiando o mercado nesse momento? Eu gostei da consideração da Lilian, né? Se eu entendi bem, Lilian, você acha que talvez a gente não tenha algo tão grave nesse sentido, é isso? Eu acho que essa questão dos juros, né, na mínima histórica, ela é algo que veio para ficar, né? A gente não tem perspectiva de aumento de juros tão cedo no Brasil. A gente vai ter uma queda da demanda que vai impactar a inflação para baixo e isso vai permitir que os juros fiquem mais baixos, né? Então, isso sim é algo importante, né, para se considerar. E é uma situação nova para o país.
que se a gente olhar em outros períodos, talvez a retomada fosse mais difícil, porque a gente não conseguia ter uma situação de juros tão baixos quanto a gente está vendo agora. Agora a gente está numa situação muito melhor, assim, juros realmente em níveis nunca facilita a retomada, né? Facilita a retomada. Facilita a retomada, sem dúvida. Bom, Paulo, do nosso lado, respondendo a tua pergunta, o que nós fizemos aqui? Quando a gente tem uma equipe aqui que a gente fica o tempo todo mapeando cenários e entendendo tendências do mercado como um todo. Então, quando a possibilidade de uma crise pousou no Brasil, nós rapidamente tivemos que fazer alguns movimentos, previsões, para manter tudo em ordem e se preparar para o que poderia vir, né? Como eu falei lá no começo, são cenários que nós avaliamos desde os moderados até os catastróficos. E aí, com base nisso, a gente primeiro foi organizar a casa, o nosso time, botar mais de 150 pessoas no trabalho remoto, dá um certo trabalho, mas a gente tem aqui um time de tirar realmente o chapéu, rapidamente colocaram todo mundo, e uma pessoa num dia ligou no 0800 e foi atendido por um pessoal aqui do escritório, no outro dia essa pessoa já estava em casa e rodando perfeitamente. E aí, na sequência, nós fomos olhar para fora. O que eu consigo fazer para ajudar os meus clientes e o mercado como um todo? Então, a gente viu a necessidade e percebeu que um dos grandes problemas nesse momento, já que o brasileiro não tem a cultura da poupança, e aí aqui não estou entrando no mérito se é se não quer ou se não consegue, simplesmente não tem, nós vimos que se a gente conseguisse dar um fôlego para essa pessoa, dependendo do alongamento da crise, ela conseguiria passar e isso avançaria. Então, a gente lançou de imediato, a ideia surgiu numa quinta-feira, na segunda-feira o produto estava de pé, que é o que a gente chama de aluguel parcelado, uma linha de socorro que a gente tem ao mercado, do qual o inquilino pode parcelar o aluguel dele junto à imobiliária em até 3 vezes sem juros, certo? Ou em até 6 vezes, e aí de 4 a 6 vezes a gente repassa os custos da operação. Nesse cenário, de até 3 vezes, nós suportamos os custos de colocar o valor integralmente à vista na mão da imobiliária, que vai repassar ao proprietário. Foi uma forma, como a gente encontrou, de dar uma certa liquidez nesse mercado. A gente vai fazer em algo em torno de 3 mil contratos, estamos tentando aqui fazer um pouco mais, e aí a gente está avaliando, mas foi uma resposta muito, muito bem aceita ao mercado. Um outro ponto que nós estamos para lançar agora essa semana é a possibilidade da troca da garantia. Existem muitos contratos ainda com a caução ou título de capitalização, que na verdade são dinheiro do inquilino que está parado em forma de garantia. Então, é a possibilidade que ele tem de resgatar esse valor e trocar a garantia pela Credipago. Veja, eu estou colocando, se fosse olhar numa análise fria, mais risco para dentro da minha operação. Mas tudo isso é para ajudar o mercado e, óbvio, com bastante zelo da nossa operação aqui. Então, também é um segundo movimento que nós estamos fazendo. Os nossos representantes vão começar a distribuir essa informação agora, já nessa semana. Estamos trabalhando para lançar no início da semana que vem uma plataforma de cobrança e negociação. Então, a ideia é levar para a imobiliária um pouco do método que nós utilizamos aqui, de negociação, de cobrança, a possibilidade dos múltiplos pagamentos. Hoje, por exemplo, você tem muito a questão da comoradia, né? Então, você consegue, em vez de pagar no único boleto, cada um pode pagar em um boleto separado ou pagar em cartão, enfim, até mesmo parcelar esse débito nesse momento. Também é uma ferramenta que está saindo. E o Bruno está trabalhando hoje no que a gente está chamando aí de um vídeo genérico ao mercado, um vídeo de informação ao mercado. O que a gente identificou, Paulo? As imobiliárias, de certa forma, principalmente pelo trabalho como a Rua 2 faz, como outras empresas fazem, elas de alguma forma se prepararam para atender o cliente nesse momento e manter a economia do setor imobiliário rodando. O que a gente percebeu é que ao levar essa informação, a informar a população em si de que o mercado imobiliário continua ativo, ninguém sabe dessa informação. Elas não sabem que é possível fazer o tour virtual, fazer o contrato digital, fazer a garantia, por exemplo, no mercado de locação. Então, a gente teve a ideia de tentar colocar o Bruno no estúdio. Isso deve acontecer entre hoje e amanhã.
para que ele faça um vídeo falando do mercado, falando à população de que o mercado imobiliário, seja na locação, seja na compra e venda, não tem uma bandeira aqui, não é um vídeo da Credipago, é um vídeo para a população, para o mercado poder usar na população em geral, para mostrar que o mercado está ativo, para que é possível sim você continuar sonhando com seu imóvel, que corretores imobiliários estão preparados para atender esse consumidor nesse momento. Então, são as principais iniciativas que a gente teve nesse momento, e a gente está sempre atento ao mercado, a sugestões, a dicas, e olhando o que a gente pode fazer para contribuir. A gente, nesse momento, está muito próximo aos nossos clientes, seja conversando diariamente, os nossos representantes, os nossos atendentes, e até nós mesmos, como os diretores da companhia. Excelente, excelente. Então, então a gente está falando em usar a imagem do Bruno, a credibilidade que ele tem, a força da imagem dele, para todo o mercado poder, para as pessoas poderem entender que esse é o momento que dá para fazer as negociações imobiliárias, que trazer um pouco mais de confiança para quem busca seu imóvel nesse momento, certo? Independente se é cliente pago, se não é pro independente mercado, se é compra e venda, locação, qualquer informar que o mercado imobiliário, transações imobiliárias, seja quais sejam, estão aptas a fazer, estão prontas para fazer. Procure seu corretor. A ideia é fazer com que a pessoa não desista do seu sonho nesse momento, não retarde o seu sonho nesse momento, e procure o seu corretor, que ele vai saber orientar você. Então, a gente espera que esse vídeo, de certa forma, possa ser útil também para que o mercado divulgue cada vez mais. Legal, espetacular, espetacular. E já fica aqui o convite público a você, Jardel, para a gente se aproximar mais e conectar ainda mais a plataforma da Credipago na Rua 2. Né? Bom, quem não sabe, a Rua 2 da Credipago tem uma integração super fluida, mas a gente vem conversando sobre como facilitar a entrega das chaves, como fazer com que essa operação seja mais rápida e quem sabe num próximo momento aqui a gente venha falar sobre a possibilidade de entregar as chaves no ato da visita, numa parceria da Rua 2 com a Credipago. Então, a gente começou essa discussão entre as duas empresas, e fica o nosso compromisso aqui oficial de liberar isso o mais breve possível, porque isso também reduz o deslocamento, desburocratiza o processo e facilita para todos os envolvidos. E num momento de instabilidade em que o pós-visita tem o tempo para pensar, para saber o que vai acontecer, a gente pode trazer esse negócio mais para perto e fazer a conversão exatamente no ato da visita, para que menos negócios possam cair nesse lapso de tempo entre a visita realizada, aquele momento em que o pretendente desejou morar naquele imóvel, e até toda a burocracia, até o contrato, né? Sem dúvida nenhuma. Fazer a possibilidade de entrega das chaves no momento da visita, ou a qualquer momento que você ainda está com o cliente, isso traz um índice de conversão para cima, não tem a menor dúvida disso. Vamos fazer Perfeito. Sim, vamos trabalhar nisso aí. Compromisso. Perfeito. E aí, aproveitando essa que a Lilian está aqui também, que é do BTG, né? A gente sabe que foi anunciado recentemente um negócio feito entre a Credipago e o BTG, onde o BTG compra a participação societária da Credipago, e eu queria entender, na visão da Credipago, quais são os principais objetivos, né? Quais são os motivos por trás dessa união, e qual que é a visão de longo prazo de vocês nessa união entre Credipago e BTG? Ô, Paulo, uma parceria estratégica como essa que a gente fez com o BTG, ela estava nos nossos planos de companhia desde o seu início, lá atrás, em 2016. A gente cresceu muito rápido, muito sólido até esse momento, e a gente quer continuar crescendo e acredita que tem muito espaço ainda no mercado para levar boas disrupções. Então, final dia 31 de janeiro, mais especificamente, a gente assinou os contratos com o BTG comprou 20% da companhia, e fizemos junto a isso um acordo operacional com a seguradora do BTG, que passará a emitir o seguro garantia. Então, o que vai acontecer provavelmente a partir do segundo semestre? A Credipago passa a ser uma corretora
falando na sua parte técnica, emitindo um seguro-garantia da BTG Seguradora. Nada muda na concepção do produto. Todo o atendimento, todo o formato do produto, toda a independência continua sendo da Credipago. O produto físico, inclusive, os termos são todos Credipago e lá embaixo vai um produto by BTG. O que isso traz? Ele traz ainda mais segurança para quem quem é o beneficiário dessa garantia, porque você tem um banco por trás, o maior banco da América Latina, com uma seguradora bastante robusta, dando maior solidez em toda essa operação. Então, toda aquela burocracia que nós tiramos segue exatamente igual, não muda absolutamente nada, e nós conseguimos aí, junto a isso, trazer outros produtos para esse mercado. Então, a Credipago, nós somos uma empresa de inovação com duas principais vertentes, financeiro e securitário. Então, nós pretendemos trazer mais produtos financeiros e mais produtos securitários para dentro dessa esteira e aí plugar junto com as imobiliárias parceiras, empresas como Rua 2, que fazem um trabalho aí de redução dessa jornada, de melhoria dessa jornada. Então, mas cada produto novo que a gente for trazer, ele vai vir sempre com esse DNA, com essa característica da Credipago de simplicidade, de agilidade, mas cuidando bem da questão da segurança, que é algo que nos norteia aqui também. Perfeito, perfeito. Pessoal, tem uma série de perguntas aqui, a gente já vai começar a trazer as perguntas, escolher algumas pelo volume. Eu acredito que a gente não vai conseguir fazer todas, tá? Mas quem tiver perguntas, traz aqui pro chat ou pro Q&A que a gente vai respondendo, né? Ô, Jardel, a gente tem visto no mercado de garantias. O mercado de garantias, ele sempre, de vez em quando, ele aparece alguns novos players, né? Se a gente faz olha olha os últimos 20 anos aí, talvez, não sei se 20, mas eu ouço muito falar de quem está no mercado já há mais tempo que, poxa, de vez em quando vem um aventureiro, né, e faz um produto de garantia e quebra, né? Vem um aventureiro, uma seguradora meio aventureira e quebra, e só o player X que se mantém, então por isso é mais sólido e tudo mais, né? E nas novas iniciativas que surgem vinculadas ao mercado financeiro e a garantia, especialmente falando, a gente sempre se pergunta, né, em que confiar, né? E acho que isso foi uma barreira muito grande que a Credipago teve no início, hoje acho que cada vez menos pelo volume, mas como você entende que pode diferenciar o aventureiro, né, que está ali, que está fazendo um produto talvez muito barato e do desbravador que é alguém que de fato sabe onde quer chegar? Como é que você acha que tem que diferenciar essas duas coisas de forma prática no mercado? A gente sabe que tem uma série de empresas de garantia surgindo. Eu queria ter a tua visão aí do que uma imobiliária precisa olhar na hora de escolher quem é o seu parceiro ou quem são os seus parceiros. Legal. Acho que primeiro a imobiliária precisa tentar precisa entender a diferença entre o aventureiro que você comentou do desbravador. O aventureiro, na minha visão, é aquele cara que sai num belo dia, vê um bosque, entra no bosque, vai vendo clareiras, vai passando por muitos perigos sem ter a menor noção do que ele está fazendo ali. Não sabe nem quais são, né? Na menor noção. E por incrível sorte do cosmos, seja lá do que for, ele chegou num solo fértil e foi recompensado por isso. O desbravador não. O desbravador é o cara que ele tem um propósito muito claro de chegar no solo fértil, de chegar no êxito lá na frente, e ele sabe todos os desafios que ele pode encontrar e se prepara para isso, né? Então ele vai atravessando tudo isso, essas adversidades vão vindo, ele vai superando, entendendo, já estava prevendo a grande maioria delas, porque também não dá para prever todas, mas ele alcança o objetivo. Então, saber diferenciar isso é realmente o grande desafio, né? Nós, na Credipago, a gente
coloca que nós somos desbravadores, né? Nós sabemos, né, exatamente aonde a gente quer chegar e quais são as etapas por exemplo, como eu falei, a parceria com o BTG faz parte dessa jornada e dessa etapa que nós tínhamos que passar até chegar no nosso grande objetivo. Então, procurar olhar quem são os empreendedores, o que efetivamente eles já fizeram ou estão fazendo, qual é o diferencial que ele está apresentando em relação ao que já existe no mercado, seja seguro-fiança, tipo de capitalização, a garantia da crédito pago, fazer essa comparação e olhar quem é o cara por trás, qual é a solidez por trás, porque não tem nada de errado uma startup. Eu acho que a gente em algum momento já foi uma startup, ainda se considera startup. Eu acho que é uma linha de raciocínio que traz muita inovação. Não faz nenhum problema, não tem nenhum problema de outra startup entrar nesse mercado com uma robustez por trás, com a solidez que esse setor precisa e desbravar esse mercado, de repente trazendo até outro tipo de inovação. Mas ficar atento a isso é extremamente importante, porque é uma conta difícil, não dá para acreditar muito numa redução de preço. A gente faz... Se eu fosse atender os pedidos de redução de taxa que a gente recebe diariamente, a gente não tinha tempo para estar aqui contigo, por exemplo. Mas não dá. Simplesmente o negócio precisa parar de pé e precisa dar segurança para quem realmente acredita nela, que são os proprietários das imobiliárias. Inclusive, estar preparada para esse tipo de momento. O que as demais empresas vão fazer, eu não sei te dizer. Eu posso ter uma noção das empresas de capital aberto, as seguradoras, são extremamente sólidas e acredito que passem por isso tranquilamente, e posso dizer por nós que nós nos preparamos para momentos como esse. Agora os demais eu não consigo dizer, mas ter essa noção e essa preocupação de quem é que está garantindo o contrato, de que você, imobiliário, está gerindo ao proprietário, né? Eu acho que é extremamente importante. Ou seja, me parece muito semelhante à escolha de qualquer parceiro-chave, né? Não tem a menor dúvida. Quem está por trás, qual é a credibilidade, o que já foi feito, né? Quanto eu posso confiar em como isso vai se desenvolver, né? Qual é a reputação dessa empresa? Acho que é muito importante. A gente cresceu muito mostrando na prática, né, e construindo essa reputação. Então, é uma coisa que a gente cuida e preserva muito. Então, isso tem que ser um cuidado a ser considerado pelo imobiliário. Legal. Vamos começar a pegar algumas perguntas do público. Tem algumas perguntas que tem muito a ver com solidez, né? Acho que vamos começar por aí. É o que o povo quer ouvir, né? Estou aqui passando... Vai pagar ou não vai pagar? Exatamente. Né? Exatamente. E aí, Jardel, você prometeu que você ia pagar, né? Me conta sobre isso. Mas de forma mais séria, seria o seguinte: poxa, um momento como esse nesse momento começa a se discutir a aplicação, por exemplo, do caso fortuito para quebrar algumas regras contratuais, né? Sim. Nesse momento se discute até que ponto as empresas de garantia estão prontas para uma inadimplência muito grande. Então, acho que, juntando um pouco das perguntas que eu estou vendo, primeiro, a Crédito Pago está pronta para suportar uma inadimplência muito alta, né? Eu acho que essa é a primeira, depois eu faço a próxima. Vai. Tá bom. A resposta é sim. Tá? Como eu falei lá no começo, nós avaliamos vários cenários e, dentre eles, o cenário mais catastrófico possível. E eu acho que a Lilian trouxe um pouquinho aqui de informação relevante, e nós efetivamente não acreditamos que o mercado ou o Brasil vai ficar parado até o seu final do ano. Então, esse cenário, obviamente, não existe, mas a gente desenhou cenários bem catastróficos e se preparou para isso. Tá? Então,
Eu acho que eu consigo tranquilizar os clientes da CredPago. Hoje nós temos mais de 50 mil contratos e seguimos fazendo novos contratos. A empresa sim está preparada. Existem, como eu falei, a seguradora do BTG por trás, numa pólice também coletiva, que isso dá uma segurança maior para a nossa operação. Mas a gente acredita que a nossa operação por si só, de tudo aquilo que nós construímos no âmbito do tempo e toda a preparação que nós fizemos para momentos como esse, a gente acredita que vai tranquilamente passar por esse. Todo mundo sai um pouquinho machucado desse momento, né? As projeções que nós tínhamos de crescimento, por exemplo, e resultados de número de contratos e tal, a gente já fez um ajuste, obviamente, para baixo, como todo mundo aqui fez. Mas em matéria de inadimplência, pagamento de garantia, a gente não tem o menor problema com isso. E acredito que as principais seguradoras que operam essa modalidade também não vão ter. Tá? Legal, legal. Que bom. E é muito bom ouvir de você que você acredita que os outros também não terão, você acredita que eles estarão prontos, né? Eu, inclusive, acabei de receber... Falo do que eu tenho noção. Eu falo um pouco daquilo que eu obviamente, CredPago eu conheço porque participo desde o seu início, participo de verdade. Falo de seguradoras de capital aberto porque a gente tem acesso a dados, a números, a informação, e com isso a gente consegue perceber que elas têm capacidade de honrar esses pagamentos e seguir, e um pouco também pela macroeconomia, pela tendência. A gente já vê bastante cidades e estados voltando a abrir o comércio de forma moderada. Para você ter uma ideia, a gente já está atingindo níveis de 65% a 68% da geração de contratos que nós fazíamos antes dessa crise toda chegar. Claro que a gente consegue enxergar que eles estão vindo de um volume menor de imobiliárias. Isso mostra também que essas imobiliárias estão dando preferências para garantia paga em detrimento de fiador, por exemplo, calção, outro tipo de garantia, mas a gente já está conseguindo atender níveis aí bem satisfatórios. O gráfico já voltou a subir. Legal, legal. E a outra pergunta nesse sentido é: como você vê a aplicação do caso fortuito aí para o teu mercado, né? Se é aplicável, se não é, em que momento, como é que você está vendo isso aí nas discussões jurídicas que vocês têm? Se você tem informação sobre isso, eu precisaria ver com o jurídico como é que você está isso. Que você tem de informação? Bom, o jurídico sempre está nas mesas de negociação, acho que de todo mundo agora, né? Para acompanhar, desenhar cenários, acho que o fator jurídico é bastante importante. Caso fortuito ou força maior estão no Código Civil, é aplicável em momentos como esse, em diversos setores, precisa se aprofundar um pouco mais e entender o momento. O judiciário ainda não tem uma definição, até porque está praticamente parado nesse momento. Mas é aplicável sim. Como eu falei, a CredPago ela está bem posicionada e super tranquila a não precisar acionar isso, porque a gente acredita que o mercado não vai entrar em default, né? Antes de entrar, de atingir a garantia paga da CredPago, você imagina que, sei lá, mais de 50% dos contratos atuais de garantia são ainda com fiadores. Então, imagina o estrago que isso acontece nas imobiliárias e nas relações locatícias antes mesmo de chegar na gente para poder acionar uma cláusula dessa. Então, isso, a princípio, nós descartamos plenamente. O que existe em um outro lado, e aí a gente tem buscado pareceres de jurídico, inclusive o nosso, é que o contrato de garantia locatícia ele é acessório ao contrato imobiliário, né, da locação. Então, o que acontece com o contrato de locação reflete no contrato de garantia. Existe, nas informações que a gente conseguiu coletar, a possibilidade de um inquilino que realmente tiver problema nesse momento, ou seja, ele vem adimplente, chega nesse momento, ele perdeu a renda, enfim, teve uma dificuldade, não vai conseguir pagar esse aluguel, ele notifica a imobiliária de que ele, alegando caso fortuito ou força maior, informando que ele perdeu a renda e por isso ele não consegue ou não vai pagar o aluguel. Esse contrato em si, a gente está avaliando se a gente tem a permissão ou o dever, enfim,
de pagar essa garantia ou não. Então, hoje, enquanto não sair esse parecer, nós estamos aqui analisando caso a caso. Se chegar algum contrato com essa característica, uma solicitação de inadimplência com essa característica, a gente vai entender caso a caso, mas é o único ponto relacionado a caso fortuito que pode acontecer. A gente não vê outro momento, não. Sim. Você acha que o mercado pode esperar um aumento do custo dos produtos em geral? Eu estou falando como mercado de garantia em geral. Com esse aumento do risco... Acredito que não. A pergunta lá no início foi com outro viés, né? Foi sobre mexer numa outra variável, que é a conversão de proposta, a conversão a régua de aprovação de cadastro. Né? Mas eu acredito que o movimento venha na réguas para a empresa. Por exemplo, seguradoras, eu sei que elas flutuam a sua régua de análise de acordo com a sua carteira macro, inclusive outros setores que atuam. A gente não trabalha nesse modelo. Então, eu não acredito que vá haver um aumento no custo da garantia. Talvez uma alteração na régua. O cara que passava, talvez amanhã não vá passar mais. Então, eu acredito que vai ficar por ali. Aumento de custo de garantia, não acredito. Perfeito. A Érica Jardelli está trazendo aqui. Boa tarde, Érica, tudo bem? Ela quer saber se nesse momento de crise a Crédito Pago consegue antecipar repasses de garantia para as imobiliárias. Boa tarde, Érica. Pois talvez seja o prazo do repasse do valor quando aciona a inadimplência. Porque acredito que seja legal. Isso, vou responder nessa linha. A Crédito Pago... Então vamos só desenhar a situação para todo mundo entender. O locatário não pagou, tem Crédito Pago no contrato, né? E tem um tempo para abrir o chamado na Crédito Pago, para a Crédito Pago pagar esse valor para a imobiliária. É possível antecipar isso e o pagamento ser mais rápido? Então, principalmente em cenários como esse, que, como eu falei lá atrás, ainda não chegou para nós aqui o volume real de inadimplência, ou qual é o tamanho disso, ainda está no caminho, no âmbito dos cenários desenhados, não consigo, obviamente, fazer nenhum movimento sem entender realmente o que acontece. Nós temos feito alguns movimentos que é em prol do corretor, né? Do pagamento de comissão antecipado, encurtar esses repasses ao corretor, mas voltado a princípio para ele. Porque o prazo que nós temos para pagamento, ele faz parte do nosso contexto de negócio. Isso está diretamente ligado à altura da nossa régua, por exemplo. Eu preciso ter um tempo de interferência com esse inquilino, de negociação com ele, de entender se o problema dele é momentâneo ou é mais duradouro, se eu resolvo o problema dele mudando de um imóvel para um imóvel mais barato, se com um pequeno ajuste orçamentário ali na vida dele, ele resolve o problema dele, seja um parcelamento, seja o que for, ou se eu tenho que realmente partir para um despejo. Então, eu não consigo fazer isso de um tempo muito curto e eu preciso disso. Então, a princípio, não vejo esse cenário. Legal. É importante frisar também que assim, a gente realmente precisa desse tempo no início da negociação. Tanto é que depois que a gente faz o primeiro pagamento, as próximas solicitações de inadimplência são pagas em 5 dias úteis, porque daí eu já estou negociando com esse cara, já sei qual é o problema dele, então aí a gente já não tem mais esse tempo e vai honrando nesse prazo mais curto. Legal. Hoje é quanto tempo? Deixa eu só mudar aqui que eu acho que o meu fone perdeu... Você me ouve ou não? Eu ouço. Ok, deixa eu tirar ele daqui. Hoje funciona assim. Houve inadimplência, os primeiros 15 dias nós não interferimos, no 16º dia a imobiliária nos informa a inadimplência e a gente tem 30 dias após esse aviso para fazer o repasse dessa inadimplência, de tudo que está inadimplente para trás, possivelmente até um segundo aluguel. Mas nesses momentos, principalmente como os que a gente vive hoje, o importante mesmo é ter uma data para receber. Acho que o proprietário, o imobiliário consegue se ajustar até essa efetiva data de recebimento que vai, no máximo, acontecer em 45 dias. Aí. Legal. Vamos para as últimas 2 perguntas aqui. Primeiro tem um comentário aqui da Vanessa Carneiro falando que tem conseguido fazer negócios
com visitas virtuais, né? Chegou a fazer filmagens ao vivo e chamadas de videoconferência, pelo que eu entendi, pela visita virtual, acho que é isso. Muito legal, Vanessa. A gente tem a mesma experiência aqui na Rua 2. Hoje, nossos hosts, eles são preparados, né? Hoje, o cliente, ele escolhe se ele quer uma visita por vídeo ou se quer presencial, né? Se ele quer por vídeo, a gente faz essa visita por vídeo e vários negócios estão sendo feitos com essa visita por vídeo. Então, o cliente fica na casa dele, né? E o host apresenta ali ao vivo. Legal. Isso aí, pegando esse gancho, Paulo, eu acho que é legal frisar aqui. A gente tem visto que as imobiliárias que estão conseguindo fazer contratos de locação são aquelas que realmente se prepararam. E digitalmente, seja porque usa a Rua 2, usa o processo interno dela mais digital, tem conseguido fazer contratos de locação. Eu tenho imobiliária aqui que nos últimos 15 dias fizeram mais de 30 contratos. Uma única imobiliária. Então, assim, quem se preparou, e ainda é tempo para se preparar, tem conseguido fazer negócio, sim. O mercado está ativo. A boa notícia é que é rápido hoje, né, Jardel? Você plugar e começar a rodar, né? Então, quem não se preparou, gente, dá tempo, é rápido. É o momento perfeito para pelo menos testar. Eu acho que Exato. Tem como não testar mais iniciativas digitais. Exatamente. A gente estava batendo um papo com o pessoal da OLX esses dias e até comentei lá, né? Isso se refletiu muito na velocidade de busca das imobiliárias por se transformar digitalmente, né? Quando a gente olha os números da Rua 2, a gente triplicou o volume a quantidade de novos leads em março, se a gente compara com fevereiro, né? Então, ou seja, as imobiliárias falaram, meu Deus, eu preciso me organizar rápido para continuar operando. Tem aqui a pergunta do Plínio Filho. Acredito que seja do Rio de Janeiro, Plínio. Estamos tendo uma grande demanda de acordos, pedidos de descontos no aluguel, isenção quase nenhuma. Neste caso, existe um acordo onde o segurado pela Credpago cobre esse desconto solicitado para cobrir o locador. Exemplo, o aluguel é R$1.000. Ele pediu 30% de desconto para não deixar de pagar. Conseguimos complementar esses R$300 com a garantia? Não, hoje não, porque a negociação foi feita, né? Ou o contrato ou ele está inadimplente, ou ele está adimplente, seja por conta de uma negociação feita e aceita, enfim, ele está adimplente, na verdade, então não tem essa possibilidade. O que nós fizemos aqui no movimento mais rápido foi aceitar as negociações feitas pelas imobiliárias e colocá-las debaixo da garantia que já existe. Então, se a imobiliária faz uma negociação, até antes dessa pandemia, se a imobiliária fazia uma negociação, ela precisaria ter o consentimento da Credpago para poder ter a aprovação dessa negociação. O que nós fizemos foi abrir mão disso, então a imobiliária, para dar mais agilidade, né, a imobiliária faz a negociação e simplesmente informa num campo de observação que existe no sistema a negociação que ela fez. O cliente pediu R$300 de desconto ou parcelou R$300, por exemplo, em 3 vezes. Esse parcelamento de 3 vezes vai estar sim coberto pela garantia. Então, porque faz parte do composto da negociação. Então, se ele não pagar alguma parcela desses R$300, aí sim pode ser acionado a garantia. Então, a negociação vai para baixo do guarda-chuva da garantia. Isso ajuda muito. Isso. Perfeito. Perfeito. E o Plínio até respondeu aqui que era justamente isso. E é momento de empatia, é momento da gente estar junto, locatário, proprietário, garantidor, todo mundo encontrando a forma de fazer com que essa relação possa acontecer e continuar boa, enfim, pessoas passarem juntas por essa crise, né? Encerrando. Oi? Falhou. É tudo muito novo para muita gente, para todo mundo, então é o momento de exercitar empatia. Essa é muita gente, eu diria que é o mundo inteiro, né? Porque a última crise dessa, generalizada, está falando o quê? 1930, alguma coisa nesse sentido. Então, quem viveu o problema lá, provavelmente não está nem mais vivo hoje. Então, Legal.
A última pergunta aqui era do Sócrates. Sócrates, vou te responder. Eu te ligo, acho que a gente tem reunião semana que vem. Eu mesmo posso te responder, te contar um pouco sobre como funciona. Tá? Pessoal, vamos passar ali para as considerações finais. Lilian, queria ouvir aí suas considerações finais. Acho que o recado final aí ficou claro, né? Acho que é uma situação muito, muito delicada, mas está todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo passando pela mesma situação. Então, independente se você tem emprego garantido ou não, né? Se a sua empresa tá segura ou não, ainda é um momento de tanta incerteza que acho que é a hora da gente dar as mãos mesmo e ser mais solidário, né? Acho que o que a gente tem que ter em mente é que o Brasil como um todo, né, a economia como um todo, estava no caminho certo, né, estava no caminho das reformas, aumento de produtividade, a economia estava no caminho certo para ter crescimento cada vez mais elevado, e isso não muda, né, as nossas instituições ficaram mais fortes ao longo desses últimos anos e não vai ser essa crise que a gente está passando agora que vai destruir isso que a gente conquistou nos últimos anos aqui no Brasil, né? Então, a perspectiva agora é muito, muito dura, mas para frente, com certeza, a gente vai retomar e vamos sair dessa. Excelente, excelente. Ou seja, vamos passar junto, que tem coisa boa ali pela frente, né? Exato. Tem mar calmo mais à frente. Vamos passar junto pelo agitado, que tem mar calmo pela frente. Exato. Jardel, você... Ô Paulo, eu acho que um dado interessante mais de 90% dos atuais unicórnios, para quem não sabe, unicórnio é uma startup que foi crescendo e tem agora uma avaliação acima de $1 bilhão. Elas nasceram após a crise de 2008, para você ter uma ideia. Crises são os momentos onde você efetivamente percebe que acontecem as mudanças de hábito. Então, eu sou um otimista por natureza. Então, eu busco enxergar as oportunidades, aonde tem oportunidade nessa crise, aonde a gente pode sair mais forte, o que a gente pode fazer para o mercado. E é o momento, gente, de realmente exercitar a empatia. Não tem o que fazer. A questão é sim negociar, a gente fala aqui com os nossos representantes, com os nossos clientes. Se você não sabe negociar, não sabe como fazer, liga para a gente. Liga no nosso 0800, você vai ter um bom atendimento, vai ter lá um setor específico, fale com o seu representante, ele vai te instruir como negociar, tem o nosso time de negociação aqui, a gente pode preparar material, enfim, se informe. A gente pode ajudar, sim, nesse momento. A gente tem ajudado tanto clientes que têm contratos com a Credipago, quanto aqueles que têm contratos de outras garantias, e a gente tem, eu acho que isso fortalece cada vez mais o nosso setor, o nosso negócio, e a gente tem trabalhado muito disso. Então, precisando de ajuda, contem com a Credipago, a gente está aqui para isso e acredito muito que nós vamos sair muito fortes disso. E um exercício que eu particularmente faço e eu recomendo a todos aqui a fazer é olhar para trás. Quando eu olho para trás e vejo que todos os problemas ou crises que a gente já passou, que eu já passei, e eu estou aqui hoje, superei todas elas, não é essa que a gente não vai superar, né? Então, vai passar sim, vai chegar um momento onde a gente vai olhar para trás e vai enxergar que ela foi mais uma crise, que você passou por ela, aprendeu, evoluiu e cresceu. Então, esse é o recado que eu tenho para dar aí. Contem com a gente. Excelente, excelente. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Do lado aqui da Rua 2, queria falar para todo mundo que é momento de fato, nós, como mercado imobiliário, estarmos juntos, né? A gente, de fato, se enxergar como uma grande comunidade de pessoas que podem se apoiar, trocar informações, trocar ideias, entender formas de fazer negócio junto, porque é justamente na dor que a gente precisa se aproximar e realizar coisas juntos, né? Não sei por quanto tempo a gente vai ficar em quarentena, não sei por quantas vezes, né? A gente viu um estudo de Harvard dizendo que talvez seja até 2022, né? Não sei quão verdadeiro nesse fica de quarentena e sai,
mas o importante é que hoje o custo de ter uma operação digital é muito baixo e é muito rápido de fazer e já tem formas completamente integradas. A Rua 2 é uma forma que entrega isso e contem com a gente para isso. Pronto, né, Paulo? Tá pronto, é só plugar, não tem segredo nenhum. Está pronto, é só plugar, então fica simples. E queria me disponibilizar pessoalmente, e todo o nosso time entra no nosso site, bate um papo com um dos nossos consultores, que vai ser um prazer poder ajudar a empresa de vocês nesse movimento de digitalização. Na próxima semana a gente tem mais um bate-papo, em breve a gente vai anunciar, então quem puder acompanhar, acompanhe nas nossas redes sociais, é @Rua2, Rua 2 é 2 por escrito, tá? Rua 2, que a gente vai divulgar lá, quem a gente vai trazer. Estamos trazendo sempre pessoas de alto nível para dar uma percepção mais geral do mercado, na verdade, dar uma percepção profunda de cada uma das partes do mercado e assim a gente ajudar a formar uma melhor compreensão da nossa comunidade como um todo. Né? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e sucesso para vocês em todos os seus negócios. Obrigada, boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lilian. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.